muscular entre o tempo entendido e a programação de tempo, como eu coloquei, ligado a esse tempo e as nossas maneiras autônomas, processuais, de ter uma visão de mundo que promunga estender esse tempo que envolve a interpretação, esse tempo que envolve a contestação, esse tempo que envolve a compreensão motora e o seu estímulo ligado ao sistema nervoso central, que em posteriori nos coloca fatores de reflexão que ocorrem avaliações processuais e informações que ocorrem que nós vamos absorver realizando o gesto motor. Então, devido ao envio do estímulo aferente, devido ao estímulo eferente ligado às vias aferentes, é lógico que vai ocorrer massa muscular. Pensamos que massa muscular só vai ocorrer quando estivermos adultos. Tipo aquela carteira que vai ter uma liberalidade, um tempo liberado, que eu vou poder sair, eu tenho uma identidade, eu tenho um tipo de CPMJ. Então, a diminuição do calor, prolongação do frio, a homeostase, nos coloca um tempo latente, que coloca o estímulo de nível nervoso. Essas trocas de estímulos e adaptações. Aonde há uma adaptação, há um novo estímulo. E aonde há um novo estímulo, ocorrem meios existenciais que vão também atingir as vias aferentes e eferentes, eferentes e aferentes. Ok? Então, quando falamos sobre envio de estímulos, falamos de um ser distinto, motriz, que relaciona a motricidade humana. Agora, quem vai determinar o estímulo é algo particular e respectivo de cada pessoa, que ocorre por meio de correntes de sinapses, aferentes e aferentes, como eu falei agora. Então, as formas de sinais eferentes e ordem que corresponde deve-se transmitir as massas musculares que correspondem à ação locomotriz. Ok? Então, é lógico que, como eu já falei sobre idade, sexo, ou seja, o tipo da pessoa, a fibra, nos coloca essa latência motora, que denomina fatores importantes de alguns autores que ligam um movimento simbólico e ao campo particular, bioparticular. Como é que eu não vou considerar a história, a abordagem histórica? Qualquer tipo de abordagem histórica que não tem nada a ver, há um tempo possível. Eu posso falar sobre Skinner, teoria comportamentalista, teoria nativista, teoria empírica, várias teorias. Tem que haver um tempo. Principalmente quem criou o tempo, a própria teoria. Houve uma abordagem histórica. Se houve uma história, houve tempo. Bom, tempo possível, ou seja, onde ficam os eixos principais ligados à herança genética e à herança ambiental. A herança ambiental, a herança genética, para ver esse tempo latente. Há um tempo latente, há um tipo também de autonomia perceptiva, que vai relacionar o que eu vou determinar no meu movimento e que esse campo determinante também vai demonstrar meu tipo de personalidade e características ligadas às funções técnicas e táticas, as funções que relacionam com psicomotoras, ou também que relaciona a uma empresa, que vai relacionar um entretenimento, um divertimento, ou seja, uma resposta que ocorre, ok? Então, o tempo de reação, de certa maneira, é uma resposta imediata, que eu estava falando ontem sobre reflexologia, que coloca um período de reflexão, um ato de reflexologia que ocorre no repertório motor. Por exemplo, se você sofre um acidente, o seu corpo vai ver o quê? Um tipo de deslocamento para frente de carro. Você está lá mesmo com um cinto, por que tem que colocar um cinto? Para você não ir para frente. Vai haver uma reação, uma gravidade. Ou quando você sofre uma falta, você faz um drible, você corta. Aí, consequentemente, aquela relação, aquele contato físico que tem diante do futebol,
e outras modalidades, vai haver uma inflação ali. Essa inflação, né, aquela fração de segundos, né, que coloca intervalos que transcorrem entre os estímulos e a reação que vai ocorrer. Eu posso levantar rápido, eu posso ficar parado, também a percepção também ligada à inteligência tática e à inteligência técnica, eu posso cair no chão, dar uma descansada, uma pausa, um intervalo, é lógico que então, extrapolar muito o jogo, muito dinâmico. Então são prolongações de maturações, que é o período latente que nos coloca também diferenças entre o tempo de reação e o reflexo, ok? Ou seja, o latente, a reação, o reflexo, é a latência que ocorre entre o que? Entre o reflexo é uma ação inconsciente? É uma pergunta. É inconsciente? Ou é uma ação automatizada? Ou uma reação que é imunológica? Por exemplo, se eu tomo alguma coisa que vai haver uma reagentes que eu estava falando nessa aula aí, típica no sistema nervoso central. Então, cada pessoa é típica no sistema nervoso central, vai ter uma reação. Pode ser raiva, ódio, pode ser, ou seja, um campo de tempo e medo. Aonde há um tempo de reação, também há um medo. Aonde há um tempo de reação, também há uma coragem, eu sei. Mas há os seus reflexos ligados ao tempo possível. O tempo possível é um tempo entendido. O tempo entendido vai entender o meu ato de reflexo, o corpo vivido. Quando você vê uma criança, quando já nasce, ela já tem um reflexo de movimentar, e vai aprendendo esses movimentos e associando entre os estímulos e respostas. O corpo vive, o ato reflexivo, quem coloca essa concepção de mundo é o Lepusch, ok? Então é o tempo possível, tempo entendido, tempo liberado, tempo latente é a discussão entre o sim ou não, o não ou sim, é um campo de reflexão. Quando a gente vê alguns autores colocam aqui o tempo latente ligado também ao tempo reflexo, o tempo reflexo ligado ao inconsciente, que alguns autores colocam, alguns como Freud, que muitas vezes você fica naquele inconsciente, sim, não, sim, não, sim ou não, e muitas vezes não sabe ouvir um sim, não sabe ouvir um não. Aí temos que administrar esse controle motor. Quando você ouve um não, aí vai haver reações bioquímicas, vai haver reações emocionais ligadas ao bioquímico, as reações mentais, as reações motoras, estão no processo bioquímico. Nessa metodologia que é o tempo possível, nessa metodologia que é o tempo ligado às formas e às coisas que ocorrem diariamente, há movimentos realizados. E essas realizações de movimento nos traz diversos autores que nos colocam latências, né, ligadas ao tempo de reação e essa gravidade que ocorre diariamente no nosso dia a diário. Okay? Então, para eu treinar, ou seja, como treinar, para que treinar, por que treinar, que tipo de tempo que eu preciso, tempo reflexivo, o alargão, eu coloquei aqui o alargão, vou colocar depois até a data, vai ficar campo mais o fator fisiológico, ou seja, eu sou alargão, não colocar o autor como, está muito alargado. Então, são fatores fisiológicos que eu vou relacionar. O fisiológico, a fisiologia humana, eu já falei sobre a história da motricidade humana, ela está em destaque desde 34, 1825, ela está em destaque no começo nas tabelas de pesquisas. Mas por quê? Para você ser um expert ligado ao lazer, um expert ligado à recreação, você tem que ter um entendimento aí. Por exemplo, o Fonseca, pelo menos ali, para você entender o Fonseca, você tem que entender a fisiologia humana. Para você entender o Lepusch, tem que entender a fisiologia humana. Então você não tem como você correr, é chato muitas vezes para alguns, mas para você entender a nomenclatura, as palavras, você vai ver que está associando uma com as outras. Então é um tempo possível, é um tempo de entendimento. Tempo de entendimento. Estamos entendidos? Então há uma situação teórica e prática. Há uma loteria, não sei se é prática ou teórica, mas há um tempo possível de aprender alguma coisa. Esse tempo possível
algo de educar